Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 1-2. Hoje vou deixar um ensino aqui muito poderoso sobre espíritos territoriais. Eu vou tratar hoje do espírito de Pitom. O espírito de Pitom, ele é um principado das trevas e ele exerce uma influência na mente das pessoas. É chamado de fortalezas da mente. Ele pode influenciar a mente de uma pessoa, não somente de uma pessoa, mas de toda uma congregação, de toda uma igreja. E o que é um principado? O principado, ele é um arquiteto espiritual. Ele é um arquiteto de iniquidades e maldade, que constrói arquetipos, modelos, estruturas demoníacas nas linhas de pensamentos das pessoas. Esses modelos, eles estão vinculados à iniquidade, mesmo a um modus operandi de uma igreja. E então, esse arquiteto espiritual, chamado de construtor de estruturas, ele age na mente. Nós precisamos entender que nós vivemos numa luta, numa batalha espiritual, numa guerra. O próprio Paulo nos adverte contra isso. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. O espírito de Pitom, ele é um principado que se destaca por ser um dos guardiões da rainha dos céus e que também atua em conjunto com Jezabel. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a rainha dos céus, que é representado por todas essas virgens aí que as pessoas adoram. Nossa Senhora, Aparecida, Santa de Virgens, todas essas rainhas aí, todas essas Nossas Senhoras, ele é apenas um principado das trevas que age na mente das pessoas e faz com que as pessoas adorem aquelas imagens, sendo que a palavra de Deus diz para nós só adorarmos, prestarmos culto somente a Deus. Esse espírito de Pitom, ele está retratado na Bíblia quando Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, foram numa viagem missionária para a Cilícia. A Bíblia diz que e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Isso está em Atos 16, 16-19. Veja bem, essa cidade, ela vivia sob a regência de um espírito de Pitom, um espírito de adivinhação. E como Paulo pôde discernir isso? Porque ele tinha o dom de discernimento de espíritos. Então nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, orar a Deus e pedir a Ele que Ele nos dê esse dom de discernimento de espírito. Porque é muito importante para nós operarmos com esse dom. Porque se ele não tivesse esse dom, ele não teria reconhecido. Porque aquela mulher, mesmo falando palavras, vamos dizer assim, boas, falando que eles eram os servos do Senhor e que eles pregavam a salvação, ela tinha um espírito de Pitom. Esse espírito de Pitom,
Ele é um principado que se destaca por ser um dos guardiões da rainha dos céus e que também atua em conjunto com Jezabel. Eu vou falar aqui um pouco também do principado do espírito de Jezabel, mas depois eu faço um vídeo mais completo. Então, em Atos capítulo 16, Paulo e Silas se dirigiam ao lugar de oração, que era na beira do rio, e isso é muito importante. Para entendermos melhor, precisamos verificar todo o contexto. Quando eles entraram na cidade, Paulo e Silas tiveram um encontro com o espírito territorial que guardava toda a cidade e que estava representado em uma jovem possessa de um espírito adivinhador, que no grego significa pneuma pitona. Então, Paulo e Silas tiveram um encontro com o principado da cidade, que regiam aquela cidade, e a estrutura toda da cidade ela estava relacionada ao culto daquele principado. E é um padrão que nós podemos notar no decorrer da vida de Jesus na terra, pois quando ele entrava em um território, saíam ao seu encontro os espíritos que dominavam aqueles territórios. Como, por exemplo, no caso do endemoniado gadareno. Quando ele atravessou o rio, acalmou a tempestade e desceu naquela cidade lá, que cultivavam a criação de porcos, o endemoniado gadareno veio ao encontro dele e disse para ele assim: o que tens comigo, Jesus de Nazareno? O que queres comigo, Jesus de Nazareno? Foi mais ou menos assim. E Jesus, através do discernimento de espírito, Jesus reconheceu que aquilo ali não era um homem, era um espírito maligno, era uma legião. Ele tinha uma legião de espíritos malignos. E quem era o cabeça ali? Ninguém sabe, mas existia uma legião de espíritos malignos ali. Ninguém sabe o nome porque Jesus não perguntou o nome, não se deve perguntar nome, essas coisas, entrevistar demônios. As coisas espirituais nós discernimos espiritualmente. E a Bíblia também diz que as coisas que Deus quis que nós conhecêssemos estão todas reveladas na palavra. E há coisas que Deus não quis que nós tomássemos conhecimento, não é para nós buscarmos. As coisas desconhecidas pertencem a Deus. Então veja bem que eles estavam saindo para a beira do rio para fazer orações e eles foram impedidos, vamos dizer assim, esse espírito maligno, através dessa jovem, tentou impedi-los. Por quê? A característica principal desse principado é bloquear as orações, a intercessão do povo de Deus. É bloquear as nossas orações para com Deus. Porque ele sabe, o objetivo de Satanás maior é bloquear as orações e a leitura da Bíblia. Ele sabe, se ele conseguir bloquear que o crente ore e que o crente leia a Bíblia, ele já ganhou a batalha. Então, pois bem, esse principado, ele age ali naquele território e ele influencia a igreja através da mente das pessoas. A palavra de Deus diz que a nossa luta maior é contra as fortalezas da mente. Paulo diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que a glória do Evangelho ou da palavra de Deus não resplandeça. Então, a mente da pessoa fica blindada. Ela não ora mais, ela não busca Deus e a igreja também. Então, como é que age esse espírito territorial, esse principado chamado Pitom? Ele age na vida de oração das pessoas, da igreja, dos crentes. Ele age através de profecias falsas, né? Hoje em dia você vê muita gente aí procurando profecias e a pessoa chega lá, vai atrás dessas profecias falsas e a vida dela anda toda para trás. E a igreja, o pastor, o líder, que aceita esse espírito dentro da igreja de profecias falsas, de Pitom, ele também cai debaixo de uma maldição. E então, às vezes a profecia até parece boa, porque a intenção desse espírito maligno é a bajulação. Até parece que está com boa intenção, mas na verdade está enganando os líderes da igreja e também as ovelhas. Esse espírito territorial, ele tenta bloquear a oração de tudo
quanto é jeito. E então veja que Paulo e Silas, com a autoridade espiritual, eles ordenaram que o espírito saísse da jovem e toda aquela cidade se revoltou. E Paulo e Silas tiveram um confronto com esse espírito territorial, mas toda aquela cidade, ela cultuava aquele principado. Eles eram adoradores da serpente e através da adivinhação mantinham a sua economia, e por isso que logo após esse confronto houve uma reação. Foi provocada uma revolta em toda a cidade e os discípulos foram levados às autoridades na praça e foram acusados por estarem ensinando costumes que não eram lícitos naquela cidade. E eles estavam ensinando ali sobre o reino de Deus, e isto abalou toda a estrutura daquela cidade, trazendo uma manifestação das trevas. E nós precisamos ter em mente que onde a luz chegar, as trevas têm que bater em retirada, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Então, aonde chegar um raio do sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e da estrela da manhã, essas trevas precisam bater em retirada. A Bíblia também diz que quando os apóstolos chegavam em vários lugares, aconteciam tumultos, arruaças, e tem um homem que disse assim, que aqueles que causam arruaças e barulho estão aqui. Eu não lembro qual é o versículo. Porque, irmão, quando a igreja se levanta, as trevas, elas também se levantam. E aonde os discípulos chegavam, eles sofriam perseguição. Paulo, ele foi picado por serpente, ele foi apedrejado, ele tomou chicotadas, ele foi preso na masmorra. Porque quando a igreja se levanta, as trevas também se levantam. E o irmão Derek Prince, ele ensina o seguinte, que quando estiver a sua vida aí uma calmaria, ou a igreja uma calmaria, é porque a igreja não está operando os frutos do Espírito Santo, não está gerando frutos. Se você não está incomodando as trevas aí é quem está comandando a vida daquele lugar, e a igreja não se levanta. Como ele mesmo diz, quando a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Então veja bem, esse espírito de Pitom era uma serpente que eles cultuavam. Na época, os gregos faziam isso. Segundo a mitologia, Pitom era uma criatura maravilhosa que tinha surgido do barro que foi deixado pelo dilúvio. Eles diziam que o dilúvio não tinha destruído todas as pessoas e ficaram esse Deus lá, e a partir do século X, eles começaram a, vamos dizer assim, cultuar um Deus chamado Apolo, filho de Zeus, e Leto, filho de um Titã. E eles acreditavam que no lugar onde Apolo havia nascido, foi entregue para ele o dom de profecia, né? Só que esse dom da profecia só existe na palavra de Deus. É próprio do Espírito Santo de Deus, né? E o espírito do diabo é o espírito de adivinhação. Mas o de profecia, não. De profecia é de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Então o diabo, como ele é um imitador, ele é um invejoso, um mentiroso, o pai da mentira, e ele é um orgulhoso, porque esse foi o primeiro pecado dele, ele é um invejoso. Ele quer imitar a Deus em tudo. Enquanto que o dom da profecia vem do Espírito Santo, o dom da adivinhação é do diabo, está ligado à bruxaria, ao controle e ao ocultismo. Então, assim, esse espírito maligno, esse principado das trevas, ele tem operado hoje em muitas igrejas. As igrejas, elas estão dominadas por esses principados, e o líder, o pastor, ele não percebe, porque ele também está cego, né? Ele também está enfeitiçado por aquele principado. As fortalezas da mente dele, ele não consegue perceber, porque só quem pode destruir essas fortalezas da mente é a própria palavra de Deus. Você tem que reconhecer isso, pedir perdão. Depois eu chego nessa parte. Então, como o Pitom opera, né? Como é que esse principado ele opera no mundo espiritual?
Ele é representado por uma serpente piton, que tem um grande comprimento, mede até 10 metros, pesa até 200 quilos. Exerce uma pressão de 400 toneladas por centímetros cúbicos. Ele mata suas vítimas não com o veneno que ela tem, mas pela força que ela faz ao envolvê-las e asfixiá-las. Isto reflete a operação espiritual com o propósito de tirar a vida, o fôlego de Deus nas pessoas, asfixiando e trazendo culto à adivinhação e à bruxaria, na igreja, nos membros, na vida do crente. Ela exerce ali o controle. Há pessoas que vão para a igreja buscar esse tipo de adivinhação. Não vão mais por causa do pastor, por causa da palavra. Vão buscar essa profecia ou essa falsa adivinhação para a vida delas. Então, o Paulo diz lá sobre a igreja de Gálatas. Quando ele escreveu para a igreja de Gálatas, eles estavam ali enfeitiçados. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Porque eles não estavam mais operando debaixo da unção do Espírito Santo, mas pela carne, mas na força do próprio braço. E o irmão Derek Prince, ele diz que aonde não tem o senhorio ou a regência do Espírito Santo de Deus, ali não há igreja. Então, continuando, como o espírito de Piton, o principado, opera? Ele tira o fôlego de vida do crente da igreja. Ele tira a presença de Deus, o fôlego de vida. Ele mata a unção do Espírito Santo. São pessoas mortas, igrejas mortas. As pessoas, quando oram, quando lêem a palavra, não sentem mais a presença de Deus. Esse espírito, ele tenta resistir toda a operação do lado profético. Não existe mais o lado profético ali naquela igreja, porque os dons do Espírito Santo, principalmente os dons de profetizar, segundo Paulo, eu acho que, se eu não me engano, é o segundo dom de profecia. É muito importante, porque através das operações de profecias que a palavra de Deus se cumpre. Então, esse poder de adivinhação, ele está ligado, ele se torna como se fosse, ele é a bruxaria, ocultismo, uma macumbaria. Ele sufoca toda a congregação. E esse poder, ele precisa ser quebrado. Porque se ele não for quebrado, se aquele jugo não for quebrado, aquela congregação, aquela igreja, ela vai sucumbir. Porque aonde não há profecia, não há o Espírito de Deus operando ali. Porque o Espírito de Deus, ele opera através de profecias. Esse Espírito de Piton, ele é uma antítese do Espírito de profecia. Mas ele é muito parecido. Ele é muito parecido, mas ele é o contrário. Ele é regido pelo próprio Satanás, através desse principado chamado Piton. Conforme Paulo diz em Efésios 6, ele diz assim, ele está falando aqui da armadura de Deus e da guerra espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança
e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Efésios 6, 10 a 19. E como nós podemos proteger a nossa mente com todas essas armas aqui, essa armadura da palavra de Deus, principalmente com o capacete da salvação. Irmão, quando nós estivermos certos de que nós vamos alcançar o prêmio da boa-aventurança e vivermos uma vida como um atleta, Deus vai nos ajudar a reconhecer essas fortalezas da mente, né? Claro, se a gente pedir perdão e se arrepender da força do nosso próprio braço e do nosso orgulho. E Ele vai limpar a nossa mente, nos proteger contra essas fortalezas da mente colocada por esses principados. Continuando, não existe território vazio, todo território está ocupado. Como nós conhecemos o inimigo? Esse inimigo, nós precisamos saber que ela é uma serpente venenosa, ela mata sufocando. 2, a pressão é de 450 metros cúbicos por minuto, ou seja, tem muito poder, não tem mais poder do que Deus, né? Mas tem poder e ela age ali, você vê ali a igreja oprimida, a igreja sufocada, a igreja está vazia, a igreja não gera nenhum fruto, ali ninguém se converte, o Espírito Santo ali não opera, a igreja está encurralada, ela opera somente com a letra, sem o Espírito. E a própria palavra de Deus diz o quê? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu fui numa igreja e eu estou procurando uma igreja com realmente um líder de Deus, um homem de Deus. E eu escutei a pregação desse homem de Deus e eu falei, eu vou nessa igreja, é perto da minha casa e esse homem é um homem de Deus. Eu vi que ele é um homem de Deus, ele não prega a palavra para ganhar dinheiro, para ficar rico, ele prega o verdadeiro evangelho. Ele já vem de uma descendência de 3, o pai era pastor, o avô era pastor. E eu pensei, né, no meu pecado de independência, eu pensei, esse homem é um homem de Deus, eu vou para essa igreja. Só que eu já tinha visto um vídeo dele e lá nessa igreja ele admitia pastoras. E mesmo eu sabendo que não há pastoras na Bíblia, eu falei, mas a liderança lá está nas mãos dele. Pois bem, eu fui nessa igreja porque eu não quero estar debaixo de rebelião e pecando contra Deus, sem estar congregando com a liderança de um grande homem de Deus, porque conforme o próprio irmão Derek Prince falou, uma das condições de nós caminharmos na verdade da palavra de Deus é nós obedecermos às hierarquias das autoridades, né? Estarmos congregando numa igreja onde há uma liderança, onde há um homem. Ali nós estaremos debaixo de cobertura espiritual. Então, quando eu cheguei lá, eu falei que eu queria participar lá da igreja, tal, conhecer a igreja. Já estava na minha mente, eu já queria virar membro. E aí, no final da oração, em vez de ele orar e impor as mãos na minha cabeça, quem veio orar na minha cabeça foi uma pastora e uma missionária. E elas que impuseram as mãos. Então, aquela liderança ali, ela está debaixo de uma maldição e eu falei, Senhor, o que tem de errado com essa igreja que eu quero congregar aqui? A congregação estava vazia, eu acho que não tem nem 20 pessoas no culto que eu fui de domingo, 10 horas, não tinha nem 20 pessoas presentes e eu creio que essa igreja ela está debaixo ali, se ela não estiver debaixo do espírito ali de legalismo, como está dito em Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ele está ali debaixo da maldição, ou do espírito de Pitom ou de Jezabel, que também opera juntamente. Eu acredito que tem a influência dos dois, porque o pastor, enquanto liderança da igreja, ele não pode permitir que pastoras sejam nomeadas pastoras. Geralmente elas recebem a bênção do pastor quando elas são nomeadas pastoras e ali elas também estão ensinando.
Ou seja, eles acrescentaram algo que a palavra de Deus diz para não fazer. Nós não devemos acrescentar nada nem retirar nada da palavra de Deus. Se fizermos isso é porque nós não temos o amor e temor pela palavra de Deus. E ali você vai abrir a porta para esses principados atuarem. Veja bem, esses principados eles já atuam ali naquela área e eles entram dentro da igreja e fazem a festa. Então eu vi ali aquela igreja onde o homem de Deus realmente ele prega a palavra de Deus, ele não prega falsas doutrinas nem hierarquias, mas eu falei assim, Senhor, essa igreja aqui, eu senti como se a igreja estivesse encurralada. Sabe assim, quando você está encurralada? Era a igreja. E assim, ao redor da igreja, cheio de bares, mas muitos bares mesmo. É ali uma região do bairro de Botafogo, do Rio de Janeiro. Tem umas 4 igrejas por ali, tem Batista, tem Açaí, tem a igreja católica que não conta, e tem mais uma outra igreja lá. E essa igreja, ela está assim, encurralada. Sem brincadeira, deve ter ali, naquele pedaço, uns 50 bares. Inclusive, na frente da própria igreja. E onde eu tenho a minha casinha, lá em Magé também, na cidade lá, acontece a mesma coisa com as igrejas vazias, os bares lotados e as igrejas vazias. É como se Satanás estivesse ali na porta daqueles bares, blasfemando contra a igreja do Senhor e rindo e dando gargalhadas. Mas nós sabemos que Deus ele tem o controle disso tudo, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, continuando. As características do ataque de Pitom. Como é que ele age ali dentro da igreja e sobre as mentes das pessoas ali daquele lugar. Ele ataca a mente com aquelas fortalezas. Ele gera apatia espiritual, falta de paixão, apatia. Está ligado ao espírito da religiosidade. A pessoa ela passa a operar de um modo que ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela mesma, ela ora, ela mesma, ela não sabe nem mesmo o que é que ela está dizendo. Ela passa a operar como se ela fosse um robô. Aquele espírito da religiosidade ali, ele também atrai o espírito do legalismo e do orgulho espiritual. O orgulho espiritual faz com que a pessoa ela já se ache salva, ela já se acha escolhida. Ela ali, ela faz a parte dela, ela vai para a igreja, ela ora, ela assiste o culto e ela vai para casa. Ela não tem mais assim, ela não passa na rua, ela vê ali a iniquidade, os irmãos na desgraça, no alcoolismo, nas drogas, aqueles cativos e oprimidos por Satanás. Na mente dela, ela pensa assim, eu já estou salva. Ela não tem mais nem sequer compaixão. Veja que quando Jesus e os apóstolos andavam pelo mundo, eles andavam libertando cativos, oprimidos, salvando, expulsando demônios. E elas vivem ali aquele espírito de religiosidade e na mente dela, ela diz assim, nós já estamos salvos mesmo, vamos fazer aqui o nosso feijão com arroz e o resto que vá para o inferno. É o espírito aí da religiosidade, do legalismo. E eles fazem tudo, eles até fazem ali o que está ali na palavra de Deus. Mas eles fazem ali as obras na força do próprio braço. Eles não operam debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Porque se você for ler a Bíblia, você vai perceber que os apóstolos, eles eram enviados, impedidos, mandados. Eles não faziam nada por conta própria. Eles eram orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. E foi assim que a igreja primitiva começou, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus lá em Pentecostes. Então, outra característica perde gradativamente o fôlego. Não quer mais as coisas de Deus, perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de congregar. O irmão não vai mais para a igreja, vai uma vez ou outra, perde o fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, na verdade, saiu dali. A unção do poder do Espírito Santo não opera mais naquele lugar. A glória de Deus, ela se retirou dali. É como, vai dizer lá,
em Samuel, Icabode. Icabode foi quando o filho da nora de Eli nasceu, ela deu esse nome, porque quando os filhos de Eli foram para a batalha, levaram a arca do Senhor juntamente com eles. Levaram como um amuleto, sendo que eles viviam no pecado, na rebelião, eles cometiam até mesmo adultérios com as mulheres que cuidavam ali daquele lugar onde ficava a arca. E o pai deles, pelo visto, sabia de tudo e nada fazia. E quando eles foram para a guerra, levaram a arca do Senhor, eles foram mortos lá. Os filisteus levaram a arca do Senhor. E quando o correio da má notícia voltou para dar notícia ao Eli, que era o sumo sacerdote, o pai desses filhos rebeldes que pecavam contra Deus, o Eli, já velho e muito gordo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. E a nora de Eli deu à luz a um filho, certamente ali com aquela notícia da perda da arca. O Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço, e a nora deu à luz a um filho, na verdade, prematuro, E então ela botou o nome de Icabô, e muitos dizem que é Icabode. Lá se foi a glória do povo de Israel. Então, Deus, ele escolhe um lugar para habitar e manifestar a sua glória, Quando é um lugar onde as pessoas vivem debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, onde as pessoas verdadeiramente vivem uma vida de santidade, obedecem à palavra de Deus, não de uma forma religiosa, mas em espírito, porque a própria palavra de Deus diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus, ele pode retirar a sua glória. A glória do Senhor, ela foi embora ali do povo de Israel. E na Bíblia isso aconteceu várias vezes, em outros lugares. Por exemplo, Davi, quando a arca do Senhor chegou lá ao palácio, a palavra de Deus diz que Davi dançava, cantarolava, começou a sair andando vestidos com vestes de sacos, de tão feliz que ele estava. Por quê? Porque ele estava trazendo a glória de Deus ali para a vida deles, para o povo de Israel. E a Bíblia diz que a Mical, aquela filha do rei Saul, ela riu da cara de Davi. Ela desdenhou de Davi e ela não gerou filhos. No final, ela ficou uma mulher amarga, sem filhos, porque ela desdenhou da felicidade do rei que estava ali louvando, adorando a Deus, porque a arca do Senhor estava vindo ali para aquele local. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque só existe um Deus a ser adorado. Então aquela nação é uma nação feliz. Outros locais onde a palavra de Deus diz que ali era manifestada a glória de Deus. O local do tabernáculo, onde ficava a arca do Senhor. O jardim do Éden, onde Deus entrava lá para conversar com o próprio Adão. A casa de Obed-Edom, que por 3 meses a arca ficou ali. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Davi também dançou e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor por causa da arca. Isso está em 1 Samuel 14:16. Na Bíblia diz assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, quando a pessoa veio dar a notícia a ele, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Veja, ele morreu porque quando ele soube da notícia da perca da arca, ele ficou tão alvoroçado que caiu e morreu. Ele também soube que os filhos tinham morrido, mas ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço por causa do sumiço da arca. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que
ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa de seu sogro e de seu marido. Isso está em 1 Samuel 4, 18 a 21. Então isso está acontecendo em muitas igrejas. Quando essa glória de Deus se retira, a igreja vira uma igreja morta. E uma igreja morta, como ela vai ressuscitar um morto? Se a pessoa que está no pecado, ela está morta em suas transgressões, e a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmão, eu te pergunto, como uma igreja ou um cristão que está morto vai ressuscitar outro morto? Veja o que diz a palavra de Deus em Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, essas igrejas, esses crentes, eles viram uma terra seca, exausta, sem água. E uma terra seca, exausta e sem água não pode dar bons frutos. Quando a palavra de Deus também diz que o justo é como as árvores plantadas junto aos lagares de água, que no tempo certo dá o seu fruto. Então, pelos frutos, irmão, se conhece a árvore. A árvore que não está mais dando frutos, ela está com a raiz podre. Outra característica da apatia espiritual ela opera na força do próprio braço, ela opera na carne, ela opera debaixo de uma maldição, ela opera debaixo do orgulho, da soberba. E qual foi o primeiro pecado na Bíblia? O orgulho. O orgulho de Satanás, que o levou a querer tomar o lugar de Deus e caiu em rebelião contra o próprio Deus. Então, na verdade, o orgulho, ele também atrai o pecado de rebelião. Porque se você não está operando debaixo do Espírito Santo de Deus, você está operando na independência. Você está operando com o espírito de soberba, de orgulho, de independência. Você está desconsiderando o Espírito Santo de Deus. Então, continuando, uma outra característica do ataque de Pitom é a fadiga. A igreja, os membros, todos eles passam a operar, eles sentem cansaço, esgotamento espiritual por causa da pressão, pensamentos de morte, peso espiritual, desânimo, falta de esperança, falta de recursos, miséria. A congregação ela não prospera de jeito nenhum. Não entra dízimos, nem oferta. A congregação ela não tem dinheiro para fazer nada. A igreja começa, o templo, começa a se deteriorar, e essas consequências também passam para a vida dos membros. Eu congreguei uma época numa igreja onde essa pastora, uma mulher de Deus, mas ela tinha essa regência aí do espírito de Jezabel, e lá a igreja não tinha nada. A igreja, desde que tinha começado a obra, estava no mesmo estado há 4 ou 5 anos, sentada em cadeiras de plásticos, e a pessoa ela não percebe que ela está sob a regência desse espírito, Eu saí dessa igreja quando eu descobri que na Bíblia não existia o pastorado feminino, e ela gritava dentro dessa igreja, mas gritava. Hoje eu entendo, porque na verdade, como nós mulheres não temos autoridade espiritual, a gente quer impor essa autoridade espiritual na base do grito, igual a gente faz dentro da nossa própria casa com os nossos filhos. Mas não é assim. Irmão, se nós não seguirmos o que está na palavra de Deus, exatamente o que está, nós precisamos entender que nossa vida, não só a vida da igreja, mas de todos os membros ali congregando, vai estar debaixo de uma maldição. Então, a igreja não prospera e os membros também não.
Nessa igreja era assim, não era nem pobreza, era miséria mesmo. Os membros não tinham dinheiro para nada. A obra ela não avança, ela fica parada e quando esses recursos eles secam, ele vai dar lucro para quem não é filho de Deus. Na verdade, aquele lugar ali é todo prosperando, né? Como essa igreja mesmo que eu fui. A igreja estava ali debaixo de opressão e aqueles bares todos ali ao redor cheios, dando lucro. Ou seja, o ímpio ali está prosperando e a igreja está na miséria. Então, uma outra situação também, vida fraca de oração. Perde-se a vontade de orar, perde-se, a oração passa a ser um dever. A igreja ela não se levanta em intercessão, ela fica com medo de interceder, ela não jejuma mais, ela opera ali debaixo daquela unção de medo, de covardia. Ela se acovarda. Em Lucas 18:1, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Outra característica também, desespero. Qualquer área da nossa vida a qual nós perdemos a esperança é uma fortaleza demoníaca. Você vê, as pessoas começam a perder a esperança, porque ela não está usando o capacete da esperança, conforme manda a palavra de Deus. Começa a sentir as coisas que não tem mais solução. Ela começa a ver ali tanta iniquidade na vida dela, nos parentes dela e mesmo ali ao redor, que ela começa a viver aquela vida dela, ela já se acha salva, ela não faz mais nada. E ela se sente oprimida, desesperada, agoniada e frustrada. Isso vê-se muitas pessoas assim dentro das igrejas. Uma outra característica, desejo de voltar aos antigos hábitos pecaminosos. Ou seja, como aquela promessa da palavra de Deus, que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ela não se realiza na vida daquela pessoa, ela começa a olhar assim para o lado, ver a vida do ímpio prosperando, nada acontece de ruim na vida do ímpio, ela começa a querer voltar para aquela antiga vida dela. E daí ela começa a sair com os ímpios, a ir numa festa de aniversário, a ir numa musiquinha ao vivo, e daqui a pouco ela está desviada dos caminhos do Senhor. Porque o maligno, ele é estratégico, irmão. Por isso que nós precisamos conhecer como agem esses espíritos, essas fortalezas da mente, como agem esses principados na nossa mente. Porque se nós não conhecermos as estratégias de Satanás, do campo de uma guerra, nós não temos como atacar. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele já destronou Satanás. Nós já somos mais que vencedores. Mas ele não vai operar através de nós se nós não nos levantarmos. Porque ele precisa do seu exército. Um exército que não ataca, ele vai ser atacado. Então, se a igreja não atacar, ela será atacada. Então, voltando, outros hábitos também, quebra de alianças. As pessoas começam a se afastar do relacionamento com Deus que tinha, né? Como aquilo vira uma coisa fria. Não tem mais ali a unção do Espírito Santo. Não tem mais aquele fogo. Há uma brasa que não tem mais fogo, ela se apaga. E começa a se associar com outras pessoas e daqui a pouco, quando se vê, o relacionamento virou uma geladeira. Esfriou de uma vez. E aí, quando esfria de vez, a coisa ainda complica ainda mais. Porque a pessoa já não sente mais nada. A mente já está cauterizada. A cerviz já está endurecida. E a pessoa não sente mais nada. E ali ela sai da igreja. Porque como a coisa esfriou de uma forma que não tem mais volta, ela acha assim, não tem mais volta. Ela sai da igreja, ela vai para outra igreja, ela vai encontrar isso em outra igreja. E aí ela já não para mais em igreja nenhuma. Outra coisa também que acontece, doenças físicas e emocionais, né? Doenças principalmente nas mentes. Ali você vai desenvolver problemas psicológicos como depressão, medo, opressão. Você vai se sentir ali amedrontada. A palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de medo,
mas de fortaleza, amor e moderação. Eu acho que é de fortaleza sim, se não for, Senhor, me perdoa. Mas eu sei que é amor e moderação. Ou seja, Ele não nos deu o espírito de medo. Você vê aí crentes que têm medo de tudo. Eu fico aqui na minha casinha, em Magé, na beira do rio. Hoje eu tô aqui. Eu fico aqui só eu e Deus. De noite fica aqui só eu e Deus. E tem uma vizinha que ela é crente quase todo dia. Agora ela tá sem falar comigo, mas quase todo dia ela passava aqui. Olha, tem alguém estranho lá no rio. A mulher, eu fui caminhar com ela, ela tinha medo de tudo. E eu tento falar esse versículo para ela, mas sempre me falhava a memória. E então o diabo também faz isso. Ele faz com que a gente esqueça os versículos da Bíblia para a gente não falar. Mas eu falo, eu sei que Deus não me deu o espírito de medo. Às vezes, quando aparece aquele medinho assim em mim, quando eu tô aqui no escuro, eu falo assim, Deus não me deu um espírito de medo. E aquele medo desaparece. Outra característica também física, emocionais. Você vê aí muitos crentes aí tomando psicotrópicos, remédios para depressão, ansiedade. Deus, Ele não nos deu espírito nem depressivos, conforme lá diz Isaías. Diz que Deus, Ele nos deu vestes de louvor em vez de espírito oprimido ou abatido. A palavra de Deus também diz que eu deito e logo adormeço. Então, insônia, irmão, insônia é uma influência de demônios. Eu tinha muita insônia. Depois que entreguei minha vida para Jesus, eu durmo feito uma criança, uma recém-nascida. Não acordo mais. Outro poder também devastador, morte, porque o poder da morte ela se encontra na cauda. Em Apocalipse, ele menciona lá que a cauda arrastou os anjos. Apocalipse 12, 3, 4 diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Esse dragão aqui é Satanás. E ele, quando ele se rebelou contra Deus lá no céu, por causa do pecado de orgulho e rebelião, ele veio e trouxe a terça parte dos anjos do Senhor. Satanás, ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Ele conhece a Bíblia. Ele tem poder. Ele não tem mais poder do que Deus. E ele estabeleceu o quartel aqui, o seu quartel general fica aqui no segundo céu. Depois desse céu azul que a gente vê, tem um segundo céu, porque o próprio Salmos diz assim: os céus são do Senhor. Então, há, na verdade, 3 céus. O primeiro céu, onde fica o céu, as nuvens, as estrelas. O segundo céu é o céu de bronze, onde está o quartel-general de Satanás. Ele é o cabeça. Abaixo dele tem os principados e as potestades e os demônios. É o céu de bronze, aquele pelo qual nós precisamos romper com as nossas orações. Aquele céu que está lá quando Daniel fez aquela oração e aquele jejum para romper aquele céu de bronze e vencer aquele principado ali da Pérsia. E o terceiro céu, onde fica lá Deus e os seus anjos, e Jesus lá sentado à direita do nosso Pai. E é importante enfatizar que essas serpentes, elas deixam ovos. Os ovos, eles estão conectados à operação da iniquidade e pode ser transferido para a igreja, para os membros. Um transfere um ao outro. Você precisa entender que o pecado do seu irmão é o seu pecado, que o pecado é como a lepra, ele contamina. No mundo espiritual, você não pode congregar numa igreja que vive no pecado, que você vai cair no pecado. Se o cabeça, o líder, estiver no pecado, aquele demônio ali que está regendo a vida do cabeça, do líder, ele vai passar não somente para a sua vida, ele também vai ser transferido. O líder, o pecado do líder contamina a igreja,
O pecado da igreja contamina cada membro que é contaminado também vai contaminar os seus filhos, vai contaminar uma geração inteira, porque a palavra de Deus diz que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Veja o que diz em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Na verdade, o versículo aqui que está relacionado com esses ovos aqui das serpentes, os ovos eles estão conectados à operação de iniquidade, é esse versículo aqui. Chocam os ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Mas eu quis deixar o versículo completo. Por quê? Porque esses ovos aqui são como aqueles ovos que são as lêndias na nossa cabeça. Eles vão estourar. Então, para combater esse principado, nós precisamos estourar os ovos, matar todas as lêndias. Não pode ficar uma lêndia sequer, que vai contaminar toda a cabeça de novo. Aquelas lêndias, elas vão estourar e vai contaminar toda a cabeça de novo. E quais são as portas de entrada para esse espírito de Pitom operar dentro da igreja e na vida de cada crente? Primeira porta, o pecado de rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quando você aí é um rebelde, principalmente contra Deus, contra a autoridade na igreja, veja bem, essa autoridade é um homem de Deus. Se você está dentro de uma congregação, você precisa obedecer ao seu pastor, desde que ele opere de acordo com os ensinos da Bíblia e orientado pelo Espírito Santo de Deus. O pecado de manipulação espiritual. Geralmente se levanta uma pessoa ali, ela começa a entregar profecias falsas e o pastor deixa, porque a igreja começa a encher de fiéis, de pessoas que vêm procurar aquela pessoa para que aquela pessoa entregue a profecia. Geralmente a profecia ela não se cumpre, ela acontece exatamente ao contrário. Eu tenho uma irmã que ela se diz profeta, eu sei como funciona. Ela já veio algumas vezes na minha casa para entregar profecia. E eu, no início da minha caminhada com Jesus, mesmo sem o conhecimento, eu falava para ela, não, eu não quero a sua profecia. A minha profecia é o que está na Bíblia. E uma vez ela veio entregar uma profecia de morte para mim e ela falou, eu preciso te falar. Eu falei, eu não quero essa profecia. Saí de dentro de casa, fui caminhar, ela veio atrás de mim. E ela falou, eu preciso entregar a profecia. Eu falei, eu não quero a sua profecia. E aí ela falou, hoje mesmo um carro vai te atropelar. E eu falei, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E esse irmão Derek Prince, ele conta que uma vez ele estava numa congregação ou pregando em algum lugar, se aproximou uma mulher e falou para ele assim, eu vejo você dentro de um carro e esse carro vai bater e você vai morrer. Naquela hora, Deus deu um discernimento de espírito para ele e ele falou, sai de reto, Satanás, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, você vai para um lugar desse, uma igreja dessa que está sob a regência de Pitom, você vai aceitar aquela profecia, você vai falar amém
E a probabilidade daquilo acontecer na sua vida será muito alta, se você disser amém. Porque quem está entregando aquela profecia ali é uma profetisa de Satanás. É um espírito de Pitom. E você que está andando aí atrás de profecias, irmão, as profecias maiores para a nossa vida estão na palavra de Deus. Se você começasse a ler a Bíblia verdadeiramente com o espírito quebrantado, você vai descobrir tantas profecias lindas para a sua vida que você vai chegar até mesmo a chorar. Então fica aqui um ensino. Outra porta aberta, fica indo consultar profeta, né? Como eu já falei aqui. A outra porta aberta, o orgulho espiritual. O orgulho espiritual foi o primeiro pecado que Satanás cometeu contra Deus. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Está cheio de versículos na Bíblia sobre o orgulho. E então, o orgulho também espiritual vai fazer você se afastar dos fundamentos da doutrina de Cristo, que está em Hebreus 6, 1, 2. E essas doutrinas, elas são o arrependimento das obras mortas, a fé para com Deus, a doutrina dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O que diz Hebreus 6, 1, 8? Diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Veja aqui, se a igreja não se arrepender, principalmente das obras mortas, e por ter se afastado dos fundamentos da doutrina de Cristo, ou seja, de estar crucificando Cristo de novo, o fim dela será o quê? A morte. Vai recair em maldição e será queimada. Então a igreja, ela precisa se levantar, ela precisa se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela precisa se levantar e tomar as chaves da mão de Satanás que foi entregue por Adão. Porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás aqui na terra. Conforme a palavra de Deus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Portanto, a igreja, ela precisa tomar as chaves da mão de Satanás e expulsar esses principados aqui do território, todos eles. E como? Como é que vamos quebrar o domínio desses principados? Como é que se quebra o domínio do principado de Pitom que age na mente, que está agindo na mente do pastor, na mente dos líderes? Primeiramente, pedindo perdão a Deus pelos pecados das obras da carne, do orgulho e da independência contra Deus. E voltar-se para o sacrifício de Jesus na cruz, para Cristo crucificado, como diz em Gálatas. Paulo perguntou aos Gálatas:
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso está em Gálatas 3, 1 a 5. Veja bem, quando a igreja começa com orgulho, soberba, ela começa a se afastar do Espírito, ela opera através da carne e a glória se vai. E acabou. Lá se foi a glória de Deus. E então, o espírito de Pitom, de Jezabel, desses principados, eles passam a bloquear ali a mente do líder e dos demais membros da igreja, porque o pecado é como uma lepra. Aquele demônio ali que está ali comandando ali, demarcando aquela área, ele contamina todos. E Paulo vai dizer aqui, quem vos fascinou? A fascinação, ela é como um feitiço. Eles estão, na verdade, enfeitiçados e eles não percebem. É como embruxados. A bruxaria, ela faz com que a igreja opere no legalismo. Esse legalismo traz o controle e, operando debaixo desse legalismo, eles passam a operar na independência do próprio Deus e na força do próprio braço. E como o irmão Derek Prince disse, onde não há o Espírito Santo de Deus, onde não há a regência do Espírito Santo de Deus, aí não há igreja. Então, outro alerta muito importante é saber que esse espírito, esse principado, ele não atua sozinho. Geralmente, ele atua junto com o espírito de Jezabel. E aquele líder ali da igreja, ele não só admite esse espírito de Pitom ali, usando o púlpito da igreja para entregar falsas profecias, porque a igreja vai encher, como ele também admite o espírito de Jezabel ali. Geralmente, essa mulher que tem o espírito de Pitom, ela também tem a predominância do espírito de Jezabel. Às vezes atua em conjunto ou separadamente. Como é que atua o espírito de Jezabel? Jesus, na quarta carta à igreja de Tiatira, ele, na visão de Paulo, ele diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso está em Apocalipse 3, 20 a 22. Veja bem, Jesus era um conhecedor das Escrituras. Claro, ele era judeu. Tudo que ele fez na cruz até o final foi para cumprir as profecias que estavam na Bíblia. E ele só fazia o que Deus escutava, o que ele escutava de Deus. Ele não fazia nada por conta própria. Irmão, o próprio Filho de Deus não fazia nada por conta própria. Só fazia aquilo que ele escutava do próprio Deus. Para isso, Jesus levantou a sua igreja aqui, para arrancar das mãos de Satanás as chaves. Mas para isso a igreja ela também precisa imitar Jesus. Que nós possamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração. A igreja ela só pode fazer, irmão, aquilo que o Espírito Santo quer que ela faça, mande fazer. Então veja bem, esse espírito de Jezabel, que Jesus estava se referindo aqui, era aquela Jezabel, a mulher do rei Acabe, aquele rei que se deixava dominar
pela mulher, e a mulher pintava e bordava. Até mandou matar um homem lá que tinha uma vinha, eu não lembro o nome do homem agora, para se apossar da vinha e tomar a vinha do homem. E ela também ameaçou o profeta Elias, e esse espírito que estava ali na vida daquela mulher, que era o espírito de Jezabel, amedrontou até mesmo o próprio Elias. O próprio Elias fugiu com medo dela para não ser morto. Agora veja bem, irmão. Se Elias, o homem que apareceu depois para Jesus, em cima do Monte Carmelo, se amedrontou, deixou a mente ser dominada pelo aquele espírito de Jezabel, que operava na vida daquela mulher, da mulher do rei Acabe. Você imagina, irmão, o que pode acontecer com nós hoje, mortais, nas mãos desses espíritos malignos. Irmão, a mente é o maior campo de batalha. Por isso que nós precisamos nos fortalecer na palavra, orar e jejuar. Hoje eu estou jejuando o dia todo e estava sendo muito difícil para mim, para eu fazer jejum. De manhã eu falei para minha alma assim: hoje você vai jejuar. Eu não quero escutar um pio. É assim que a gente vence a nossa alma. É assim, irmão, que a gente vence o nosso governo almático. Quando eu escutei uma moça falar assim, que certa vez ela foi expulsar um espírito maligno, e ele falou para ela assim, ela estava expulsando de um corpo de uma moça, e o espírito maligno virou para ela e falou assim: eu não vou sair. E ela falou: por que você não vai sair? O espírito maligno virou para ela e falou assim: você não jejuma, você não jejuma. Ou seja, o espírito maligno não falou para ela: você não ora, mas ele falou: você não jejuma. Então, irmão, se nós não orarmos, não nos vestirmos das armas poderosas que a palavra de Deus nos dá, se nós não orarmos, nós não jejuarmos, porque a palavra de Deus diz quando jejuardes, não é se jejuardes. E quando nós jejuamos, nós nos humilhamos. E a palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então, voltando aqui, esse espírito de Jezabel, a qual Jesus se refere aqui, é o dessa mulher, da esposa do rei Acabe, que ela mandava e desmandava lá naquele reinado. Veja bem, ele diz aqui, ó: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Ou seja, hoje em dia essa é a realidade de muitas igrejas. Essa é a realidade, irmão, de muitas igrejas, dominados por esses principados. E aí, irmão, é por isso que as igrejas, elas estão mortas. Como pode uma igreja morta ressuscitar uma alma morta? Aí eu pergunto para você. Veja o que Jesus também diz aqui à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso está em Apocalipse 3, 2, 3. Veja o que o próprio Jesus diz aqui. Ele diz que ele sabe que as suas obras são mortas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Ou seja, irmão, é como eu falei, como uma igreja morta vai ressuscitar um vivo somente através da palavra. Se a própria palavra de Deus diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então, qual é a solução, irmão? Qual é o caminho? O arrependimento em primeiro lugar. É o arrependimento, irmão. É se arrepender verdadeiramente, porque Deus, a única coisa que Ele quer é um coração quebrantado. Veja, irmão, que um espírito, uma potestade dessa, um principado desse, pode fazer na vida
de uma congregação, na vida de uma pessoa. Veja, Jezabel, ela ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e o outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Isso está em 1 Reis 19, 1-2. Veja bem, Elias, um profeta que orou para não cair chuva, depois orou para cair chuva, enfrentou esse rei Acabe, enfrentou os profetas falsos que lá operavam, matou esses profetas falsos que lá operavam à espada, se rendeu ao espírito de uma mulher, Jezabel. Veja bem, irmão, veja como isso é importante. Assim está, irmão, a igreja. A igreja está dominada por esse espírito de Jezabel e muitas casas, muitas famílias também estão dominadas por esse espírito de Jezabel. Porque você, mulher, quando você desobedecer a palavra de Deus, que diz que é para você ser submissa ao seu marido, você vai estar sob a influência desse espírito de Jezabel. Seu casamento vai acabar, seus filhos vão debandar, seus filhos vão para as drogas, para a prostituição, para tudo quanto não presta. Você não vai frutificar. Seu marido vai te largar, vai arrumar outra, vai praticar o adultério, porque você precisa entender, irmão, que quando nós nos afastamos do que diz a palavra de Deus, nós vamos atrair as maldições, nós vamos atrair a morte. Quando nós, além de conhecermos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus e damos uma guarda no coração, no nosso coração, meditamos na palavra de Deus, nós vamos colocá-la em prática. E quando nós colocarmos ela em prática, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ter vida. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Eis que te ofereço vida ou morte, bênçãos ou maldições. Escolhe, pois, tu a vida para que vivas tu e a tua descendência. Se você escolher vida, obedecer os ensinos da palavra de Deus, você vai trazer vida para você e para toda a sua descendência. Agora, se você escolher desobedecer, você vai trazer maldição e morte. E qual é o caminho? Como vencer essas fortalezas? O primeiro passo é esse: arrepender-se, se quebrantar, se humilhar, jejuar e fazer guerra espiritual e expulsar esses principados em nome de Jesus, porque a própria palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o segundo passo, irmão, qual é? É trazer a arca de volta, trazer a glória de volta. E como? Dobrar os joelhos no chão, jogar a cara no chão, se arrepender, confessar esses pecados e usar o capacete da esperança, o capacete da salvação. Nós precisamos apertar o capacete assim, ó, na nossa cabeça e arrancarmos essas fortalezas da mente, somente com a palavra de Deus, o capacete da salvação. Irmão, se nós não quisermos terminar como Eli, que caiu da cadeira, quebrou o pescoço, os filhos morreram, a nora deu um filho precoce e a glória se foi e acabou, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos trazer a arca de volta. Nós precisamos fazer como Davi fez. Trazer a arca de volta debaixo de louvor, adoração e nos vestirmos de pano de saco. Nós não podemos fazer o que Saul fez. Saul, quando a glória de Deus se foi da vida dele, como é que ele terminou? Ele foi lá consultar uma feiticeira. Saul perdeu a salvação. O que foi que
o Sansão fez quando a glória do Senhor saiu da vida dele? Ele foi lá, praticou o pecado lá com a prostituta Dalila e a mãe de Satanás. Ela o enganou e cortou o cabelo dele e ele perdeu a sua glória. Mas depois o cabelo dele voltou a crescer. Ou seja, a glória do Senhor, ela pode voltar. O que foi que Sansão fez? Sansão orou. Sansão se quebrantou. Nós precisamos entender que as igrejas, elas têm o mesmo papel do tabernáculo. Nosso corpo também é um tabernáculo. Então nós precisamos nos quebrantar, nos arrependermos. Vou deixar aqui o versículo da Bíblia de quando Davi trouxe a arca para casa e como ele estava feliz. Assim nós precisamos fazer. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma efode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Isso está em 2 Samuel 6, 5 a 16. Veja a felicidade de Davi. Porque Davi estava tão feliz, bailando, dançando, louvando ao Senhor, por causa da glória do Senhor. E então, o que aconteceu com a Mical? Alguns homens de Deus dizem que a Mical, por ter zombado de Davi, porque Davi estava feliz e bailando e saltitando diante do Senhor, e ela estava desprezando o Davi no seu coração, a Mical não gerou filhos. A Mical virou uma mulher amargurada e sem filhos. Veja, irmão, a importância da glória do Senhor. Então, assim como um território, um lugar, uma igreja, a nossa casa, ela pode estar cheia da glória do Senhor ou vazia, sem a glória do Senhor. E uma igreja sem a glória do Senhor é uma igreja morta. Uma igreja sem unção, sem o fogo do Espírito Santo, ela é uma igreja morta. Uma igreja morta não pode operar os dons do Espírito Santo, operar milagres, maravilhas, como diz a palavra de Deus. Até opera, mas Satanás ele também operava milagres e prodígios. A Bíblia diz. Uma igreja morta, ela não tem como ressuscitar uma alma morta, porque a própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, que nós possamos nos levantar
enquanto guerreiros da orelha furada e nos levantar contra esses principados e potestades. A igreja do Senhor, né? Cada crente representa a igreja do Senhor. E expulsarmos e fazermos guerra espiritual, expulsarmos esses principados para que a verdade da palavra de Deus resplandeça sobre as mentes das pessoas e elas possam perceber. Elas não, porque não são elas que percebem. O Espírito Santo é quem convence da justiça, do juízo e do pecado, né? Então, quando a gente está no mundo aqui, o mundo jaz do maligno, a gente está cego. A gente está com umas escamas nos olhos, como Paulo estava. A gente está totalmente surdo. O nosso coração, ele está empedrado. E quem transforma? Somente o Espírito Santo de Deus. É Ele que tira as escamas dos nossos olhos, Ele quem destampa os nossos ouvidos e Ele quem arranca o nosso coração de pedra e dá um coração de carne. E Ele quer fazer isso com todos, porque Deus diz na sua própria palavra que Ele não quer que ninguém pereça. Então, como disse o irmão Derek Prince, se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará.